É, Primeiramente, Célia, é um prazer ter você aqui de verdade. Aí, eu ia dizer que nossa primeira presença internacional, porque o Pedro já é brasileiro, né? O Pedro ele já tá com o Exato. pé mais aqui do que aí, né? Então, assim, é injusto daí dizer. Então você é nossa presença, assim, o Vesula também. O Vesula, olha, ele tá lá em Pilar, mas eu sei que o coraçãozinho dele tá aqui com a gente aqui também, aqui no Brasil. Mas você, Célia, é um prazer de verdade trazer você. Você é uma pessoa que a gente conversou com o Pedro, com o Vesula, faz tempo já, desde que a gente começou o projeto, de como seria interessante que você pudesse vir aqui falar com a gente sobre o tema que tem hoje, até porque no Brasil a gente tem uma questão muito fechada ainda da mediação, um mindset assim muito fechado de várias ideias de como que pode ser, de como que é, da questão de temos que aceitar como é e acabou, né? E às vezes eu percebo que a gente não tem esse paralelo, né, de como que funciona em outros lugares. O que que é a mediação em outros lugares do mundo, né? Então, eu queria começar hoje, né, o dia, abrindo a palavra para você, Sérgio, perguntando, né, para quem não te conhece, assim, para quem aqui vai assistir agora ou depois e não sabe quem você é, quem é Célia? Ai, meu querido, meus queridos, essa é uma pergunta do $1 billion, não é? Porque, na verdade, eu vou-me conhecendo à medida que vão passando estes 52 anos da minha vida física, enfim, por esta passagem. Então, eu posso dizer, de um ponto de vista pessoal, eu sou uma angolana que vive em Portugal há muitos anos e que se sentiu sempre adotada pelo Brasil. E de um ponto de vista profissional, sou uma gratíssima colega, entre outros, mas em especial ao Vesula e ao Pedro. Pedro, enfim, meu colega de caminhada desde o ano 2000, e o Vesula, o nosso querido mestre, nessa caminhada. Então, o percurso tem sido sempre desde o ano 2000 na mediação, acompanhada, enfim, também pela minha coatividade da profissão de origem. Enfim, comecei na Sociologia, depois fui para o Direito e, portanto, hoje em dia associo a advocacia, a prática da advocacia à mediação, à formação e, recentemente, numa direção com mais 7 membros e numa lista com mais 9 membros, portanto somos 16 ao todo, assumi as funções de presidente da Federação Nacional de Mediação de Conflitos. Enfim, fui presidente dos anteriores 6 anos e agora estou presidente da Federação, e portanto tem sido um quarto de século dedicado à mediação e à promoção daquilo que eu chamaria das boas práticas da mediação, procurando atualizar, procurando estar aqui, partilhando, refletindo. Então a Célia é esta menina que nasceu em Angola, vive na Europa, mas adora estar em especial no Brasil, também na Argentina, também em Pilar, onde já tive o privilégio de estar em casa do querido mestre, e portanto que tem feito da sua vida uma caminhada pela mediação e com a mediação e com os queridíssimos, vocês os dois são o rosto hoje aqui comigo na telinha, mas tantos outros como a Kelina, a Dani, o Pedro, o Juan, a Mariana, enfim, todos os colegas que nos acompanham agora, ao vivo e depois, enfim, na visualização posterior. Então a Célia é esta companheira de caminhada, creio eu, de todos nós, ou pelo menos gostaria de ser, e eu sinto que todos somos companheiros de uma grande caminhada. Querida Célia, eu tenho eu lembro de um curso que nós fizemos juntos, Célia, que uma aluna disse que a Célia ela usou o termo europeia. A Célia é a europeia com o maior sentimento brasileiro que eu já vi. Porque a Célia ela tem uma sensibilidade para falar sobre pessoas, sobre mediação, que ela é muito amorosa, muito latina. Então, eu sei que a gente não pode colocar isso em caixinhas, mas foi o que a aluna disse na época quando a gente estava nesse curso. E até hoje eu lembro disso. Foi um dos primeiros cursos online que a gente fez na pandemia, né? Então, Célia, já trazendo um pouco do que tu disse pra gente, do teu trabalho sobre mediação,
a gente quer entrar aí no nosso tema principal de hoje, que é a mediação em Portugal. Então, eu queria, Célia, te pedir, por favor, que fale mais sobre isso. Olha, meu querido, só uma nota, eu acho que esse jeito muito mais latino num sentido de caloroso, digamos assim, vem da minha grande costela angolana, não é? E do facto de, por exemplo, em Salvador, me sentir verdadeiramente em casa. Então, isto significa que eu creio que em Portugal nós temos esse enorme, fantástico privilégio de podermos ter bebido com os nossos queridos mestres argentinos e brasileiros sobre a sua perspectiva, sobre, enfim, de alguma forma até esta filosofia de vida que é a mediação e o procedimento também de mediação. Isto significa o quê? Significa que a mediação foi, enfim, de uma forma mais visível implementada em Portugal no final dos anos 90, por via da mediação familiar, sendo certo que já existia mediação na área trabalhista, ou laboral, como se diria por cá, desde os anos 70, enfim, com os outros contornos. Então significa que no final dos anos 90, de facto, começou mais ponderadamente, enfim, ainda de uma forma um bocadinho ligada muito às atividades da área jurídica, mais concretamente a um protocolo entre a Ordem dos Advogados e o Ministério da Justiça, porque de facto em Portugal a mediação está muito mais tutelada pelo poder político e regulada do que pelo poder judicial, e nesse sentido então se começou a desenvolver a mediação familiar e no final desses anos 90, início dos 2000, se resolveu repristinar, ou seja, voltar a implementar os julgados de paz, diríamos os parentes próximos dos juizados especiais. E para isso foi fundamental, de facto, colegas como o Vesula, como a líder Cial da Nuccipress, como o Adolfo Braga Neto, que nos trouxeram muito do seu conhecimento, do seu saber, da sua expertise, mas sobretudo da sua humanidade e da sua sensibilidade para trabalharmos com pessoas. Então eu diria que em Portugal nós tivemos esse enorme, realmente eu sinto que é um enorme privilégio por termos tido esta matriz sul-americana, como diria o Vesula, sul-americana, e próxima também, naturalmente, da nossa realidade aqui de Portugal, no continente europeu. E conseguimos conjugar isso com naturalmente a influência que temos também, como eu dizia, do próprio continente. Então, nós sempre tivemos um olhar para a mediação, os mediadores para a mediação e para os mediantes, de um ponto de vista, por conta destes queridos mestres, de um ponto de vista de colocar a pessoa no centro e, por isso, defender que, efetivamente, os mediadores e a mediação estão ao serviço da pessoa para que as pessoas, por elas e através delas, se possam escutar, se possam questionar e refletir em conjunto e em conjunto querendo fazerem a sua programação para o futuro. E como vos disse, como surgiu muito por iniciativa, oi querida Mireza, como surgiu muito por iniciativa do poder político, nós temos tido, com as vantagens e as desvantagens de estarmos mais próximos, digamos assim, de um poder político do que de um poder judicial. Se me perguntam, eu gostaria que a mediação estivesse equidistante de todos estes poderes. Infelizmente, isso ainda não acontece, até por conta, provavelmente até do nosso caldo cultural, mas, dizia eu, uma vez que tivemos estamos e continuamos com esta ligação ao poder político, naturalmente também vivendo num continente que, não sendo um Estado federado nem federal, tem uma normativização, ou seja, tem muita legislação, muitos inputs bons, positivos, eu diria, no caso para a mediação da União Europeia, e portanto eu diria, assim, para sistematizar, para não ocupar muito tempo de fala, que nós tivemos esta origem, esta matriz
sul-americana, no sentido de bebermos esta visão, deste acolhimento, como Bruno dizia, como tu também há pouco trouxeste, Vinícius, de atenção, de cuidado com a pessoa, de empatia no sentido de podermos colocar as pessoas no centro, aliado a um poder político, por sua vez, está integrado numa união de Estados que tem olhado para a mediação com uma particular atenção, eventualmente, enfim, digo eu pessoalmente, isto não vincula ninguém, naturalmente, a não ser a mim própria, uma visão menos humanista e mais economicista, mas, portanto, em suma, com esta apor humanista de colocar as pessoas no centro, conjugado com esta visão mais, eu quando digo economicista, enfim, que seja uma resolução das questões de forma célere, com menos custos emocionais e económicos. Portanto, esta mistura tem dado que a mediação tem tido, enfim, alguns avanços, muitos recuos, depois avanços, enfim, como o universo, não é? É feito de contração e de expansão, Neste momento eu acredito que estamos num movimento de alguma, bastante contração, que eu espero que rapidamente se reverta de expansão no sentido de podermos disponibilizar esta forma e este procedimento e esta ideia, esta filosofia até a mais cidadãos. Beleza, Célia. Eu ouvindo você falar aqui, eu já anotei várias coisinhas assim que eu fico interessado em saber, assim. Mas eu acho que é importante trazer assim um pouco para o pessoal aqui, que você falou essa questão de estar ligado ao poder político, né? Que seria o executivo, né? De você, nosso aqui, isso, né? E o nosso aqui no Brasil, a gente está extremamente atrelado ao Poder Judicial. Tanto que a formação de mediadores judiciais é dada pelo CNJ, pelas instituições que o CNJ libera, e tem toda uma regulamentação em cima de como que vai fazer, qual mediação que vai ser feita, né? E eu queria entender, se pudesse falar um pouquinho mais para a gente, assim, como que é essa conexão da mediação com o poder político aí em Portugal, assim? Eles têm um controle muito grande? Como é que funciona essa questão, assim, se eu quiser me tornar um mediador em Portugal, quem que pode se tornar, sabe? Como é que é esse controle feito? Olha, meu querido, então, relativamente à forma como o controle, vamos dizer, nós não temos mediação judicial nem extrajudicial, neste sentido em que para nós a mediação é só uma. O que acontece é, pode estar mais organizada e tutelada pelo poder político, e aí chamamos ao executivo, e aí chamamos mediação pública, que é uma oferta do Estado, no sentido em que é uma disponibilização de um serviço pelo Estado, e por outro lado, aquela que nós chamamos de mediação privada, que está, enfim, entregue no sentido de que está disponibilizada pelas entidades privadas, como por exemplo o IMAP e outras. Então isto significa que nós não temos tal coisa, enfim, e aí parece-me que é um aspecto positivo, não temos tal coisa de a formação estar, desculpa, mas uma atrelada no sentido de teste ao Poder Judicial, nem ao Poder Executivo. O que acontece é que o Poder Executivo determinou algumas guidelines, né, algumas normas, para que as entidades possam ser reconhecidas como entidades formativas, dentre as quais depois, enfim, até algum conteúdo dos programas de formação. Então, respondendo à tua última pergunta, enfim, fazendo este contexto, se quiseres ser mediador em Portugal, precisas de ter formação específica nesta área. Então, podes vir de qualquer área e fazer formação específica. Depois, se quiseres prestar serviço ao Estado, tens que aguardar que haja um concurso público, enfim, com determinados critérios, e tens que ter mais de 25 anos. E uma licenciatura, okay? Um grau académico. Se quiseres trabalhar privadamente, não precisas ter 25 anos, podes ter menos, nem precisas desse grau académico. Se trabalhares então, ou se quiseres prestar esse serviço para a administração pública, para a mediação, não é? Portanto, para a administração pública você mais precisa, para a mediação, chamada mediação pública, portanto organizada, tutelada pelo Ministério da Justiça, então terás de aguardar que o próprio Ministério abra concurso
e possas concorrer a esse concurso. Okay? Depois quem paga nesta chamada mediação pública é o próprio Ministério da Justiça, quem paga aos mediadores, mas nós temos total liberdade, eu tenho que o dizer aqui, e reconhecer isso, total liberdade para organizarmos as mediações da forma que entendamos mais adequada para enfim, a área em que estamos e com os mediantes que estamos. Portanto, nós não temos que utilizar o modelo X, Y ou Z, não temos que na abertura fazer aquilo, depois o outro, depois não sei o quê, não temos isso, mas sim podermos utilizar aquilo que seja mais adequado às necessidades dos participantes e, nomeadamente, no que diz respeito ao modelo que todos aqui seguimos, à emancipadora e responsável, podermos ter, de facto, as pessoas no centro das suas próprias vidas, decidindo sobre as suas próprias vidas e podendo decidir, não decidir. O que isto quer dizer é criar um espaço de segurança e de confiança para o diálogo, para a escuta e para, enfim, para a interação entre os mediantes. Portanto, nós temos total liberdade, não estamos condicionados a marcações ou remarcações. Temos, na mediação pública, um prazo de 3 meses para concluir o procedimento de mediação, mas pode ser alargado se estivermos a trabalhar nesse sentido, pode ser bastante mais reduzido, naturalmente. Portanto, nós temos, ainda que com estas, enfim, guidelines do Ministério, enfim, ainda com estas balizas, digamos assim, temos total liberdade para podermos utilizar a artis mediadora na mediação e na organização da mediação. Isso significa, e estava aqui a ver a sugestão do Vesula, isso significa que nós podemos utilizar todos os modelos que queremos, mas que, exatamente por esta ligação que temos a estes fantásticos mestres desde sempre, nós desde sempre tivemos previsto, quer na mediação, chamada mediação pública, quer na chamada mediação privada, sempre tivemos previsto a possibilidade da sessão informativa de pré-mediação. Não fica bem na gravação, mas eu estou com umas obras aqui no local onde estou, então está imenso pó e acho que me foi para o chamado goto, não sei se diz da mesma forma. Então dizia eu, nós sempre trabalhamos com a sessão informativa de pré-mediação, porque sempre tivemos muito claro, naturalmente, volto a dizer, pela influência dos nossos colegas, muito claro que, pois se a esmagadora maioria das pessoas não sabe o que é mediação, a maior parte de nós tem uma ideia empírica que não corresponde ao real sobre o que é mediação, que é muito importante ter esta conversa inicial para que possamos apresentar a proposta da mediação, para podermos perceber se efetivamente há uma vontade de querer iniciar este percurso da mediação e querer, enfim, articular-se com o outro neste percurso. E, portanto, nós sempre tivemos, quer nos julgados de paz, como eu disse, foram repristinados no ano de 2000, 2001, quer nos sistemas públicos, nos chamados sistemas públicos de mediação familiar, mediação na área penal e mediação trabalhista. Mas não é só nos sistemas públicos, não só nestes, mas também privadamente, eu diria até sobretudo, se calhar, de uma forma privada. Não conheço, enfim, se calhar o Pedro, que também está aqui, pode me contrariar, mas eu não conheço quem não trabalhe com sessão informativa, isto é, não conheço quem passe diretamente para a mediação. Pode haver uma sessão, enfim, não vou amassar talvez muito sobre isso, mas pode haver uma sessão informativa num dia com o mediador e depois um tempo entre a sessão informativa e a mediação propriamente dita com outros mediadores, ou pode ser mais próximo ou mais seguida, enfim, depende muito também de o que estivermos na altura a trabalhar, mas ou seja, não há essa, como é que eu hei de explicar? Não há essa questão de irmos direto mergulhar na piscina
se eu posso dizer assim, da mediação, quando as pessoas não sabem qual é a proposta de trabalho, não se pronunciaram, não tiveram aquele momento de conversa dialogada com o mediador sobre essa matéria. Okay? E esta questão é uma questão que também, a propósito, o também pergunta se será só em Portugal. Não é só em Portugal, nós, enfim, em Portugal brincamos muito porque houve uma altura, sobretudo no início, que se dizia que o Vesula era o inventor da pré-mediação e, portanto, que isto era uma coisa de Vesula. Eu costumo brincar dizendo que se assim fosse era ótimo, porque o IMAP e o próprio Vesula teriam tido uma fantástica direitos de autor sobre esta matéria. Naturalmente foi muito importante para, como já disse, para isto, mas na Europa trabalham com sessão informativa. Okay? Volto a dizer, alguns acoplados quase diretamente à mediação, outros nem tanto, enfim, depende muito do país. Enfim, a Europa, ainda que seja uma união de Estados, também tem muitas diferenças. Noutros, alguns países da Europa, por conta da diretiva da União Europeia 2008 e que depois verificaram que não se estava a conseguir chegar aos cidadãos com esta proposta, tornaram esta sessão informativa obrigatória. Alguns só na área da mediação familiar, outros na área dos julgados de paz, que é assim como se chama em Espanha. Enfim, há várias outros em Itália, enfim, há várias diferenças e há vários approaches, várias aproximações, mas nós trabalhamos com esta sessão informativa por este motivo que vos disse. Enfim, não nos passaria pela cabeça, digo eu, hoje a nenhum mediador mergulharmos com os mediados, salvo seja numa piscina que eles não conhecem e, portanto, é muito importante, de facto, termos este momento inicial e sempre trabalhamos assim nestes 25 anos. Isso, Célia, tanto no âmbito público quanto no privado. A Mireza faz essa pergunta também, Bruno, que é se nós temos essa autonomia, quer no âmbito público, quer no âmbito privado. Sim, temos também essa autonomia e exercemos-la e reivindicamos-la, aliás. Okay? E não há, enfim, desta semana tivemos, e quando digo tivemos, foi a Federação Nacional de Mediação de Conflitos com a representante da ministra, representante não, com a secretária de Estado, portanto, quem tem esta competência em termos de governo, e falarmos com ela, e portanto, para ela, digamos assim, não se coloca tal coisa de limitar os mediadores na sua atividade. Não é? Ou seja, os mediadores são aqueles que sabem ou devem saber de mediação e, portanto, cabe, no que diz respeito à mediação pública, cabe aos entes públicos regular, supervisionar, portanto, estabelecer estes 3 meses, por exemplo, estabelecer que o acesso à mediação pública é feita por concurso público, tudo bem, mas não dizer, não podem ter sessão informativa, não podem remarcar, isso nunca aconteceu, felizmente, desde o início, que volto a dizer, muito devemos a estes queridos 3 mestres que tivemos e que ajudaram também no trabalho que fizeram previamente à nossa formação, no decurso da nossa formação, e depois quando foram reimplantados os julgados de paz e redinamizados os sistemas públicos de mediação. Portanto, nós trabalhamos com autonomia, nós não trabalhamos dentro dos tribunais, portanto, nós temos locais, espaços fora dos tribunais, portanto, os tribunais remetem, nós não temos acesso, o juiz não nos dá indicações nenhumas e nós trabalhamos com o modelo, como disse, de mediação que desejamos e eu diria até mais de acordo com as necessidades dos mediantes. Portanto, nesse aspecto temos esta diferença que me parece bastante positiva daquilo que neste momento ocorre no Brasil. Célia, tu trouxe agora para a gente sobre a Federação Nacional de Mediação, né, que nós sabemos que atualmente tu está aí no diretoria, que é a tua função. Então, Célia, e a gente queria saber um pouco mais sobre a FMC, qual que está sendo o papel aí da FMC na mediação em Portugal e na mediação como um todo. Quais são aí os planos para a FMC no futuro? E assim, entender realmente o que é essa Federação Nacional de Mediação de Conflitos.
Olha, a Federação foi constituída já há mais de 12 anos e foi num momento de transição, lá está, no Poder Executivo. Houve umas mudanças na estrutura do governo e o próprio governo entendeu que os mediadores deviam ter uma voz autónoma do ente público que, em teoria, os representava. E, portanto, convidou à data todas as associações de cariz privado, naturalmente, para constituírem a federação. Foi aceita por todas as entidades que, à data, estavam a trabalhar no terreno da mediação, e a federação foi evoluindo para uma federação de associações privadas, ou seja, pessoa jurídica, diríamos no Brasil, se me enganar tu corriges-me tu, Vinícius, e de pessoa singular ou a pessoa jurídica, ou pessoa individual, não é? E, portanto, hoje em dia a federação é composta por associações que se dedicam à mediação, caso do IMAP e de outros, e por mediadores singulares, portanto, vinculados ou não a associações. E a Federação tem desenvolvido o seu trabalho nestes 12 anos, portanto, estou de 6 há 6 anos, portanto, como vos disse, na diretoria, tiveram outras colegas antes, muito no sentido de promover as boas práticas da mediação, a divulgação, a promoção da mediação, a podermos ter, de facto, um reconhecimento enquanto profissionais nesta área, um reconhecimento não só do ponto de vista de, enfim, ser uma atividade que é reconhecida como dando um grande contributo para, enfim, o exercício da cidadania, por um lado. Por outro lado, também, enfim, um conhecimento de um ponto de vista remuneratório, isso também é uma grande diferença. Nós sempre fomos remunerados, sempre. Nunca existiu tal coisa da parte do Estado como não pagar uma remuneração ao mediador. Discutimos, e enfim, hoje está muito em cima da mesa, a atualização dessa remuneração, mas sempre fomos remunerados. Okay? Portanto, nunca passou pela cabeça do Estado, nem pela dos mediadores, que fossem obrigados a prestar um serviço de voluntariado querendo ser mediadores. E, portanto, a Federação tem defendido, de facto, a mediação e os mediadores e a sua atividade e poder, de facto, levar ao conhecimento e à promoção do conhecimento da mediação e à possibilidade de recurso a esta forma dialogada de olharmos para as nossas interações com o outro e com o outro querermos co-construir algo ou simplesmente falar sobre aquilo que desejemos falar para avançarmos ou para, enfim, avançarmos no sentido para seguirmos em frente, significa para irmos, seja com aquela pessoa, sem aquela pessoa, enfim, isto aplica-se a todas as áreas da mediação. Então a Federação, hoje, o seu grande objetivo é congregar todos um maior número de mediadores, seja já constituídos em associação, seja individuais, para que a sua voz, a sua dos mediadores, seja ouvida pelos entes públicos e privados, pelas ordens profissionais, mas, sobretudo, para que os cidadãos possam continuar a ter mais acesso à mediação e melhores profissionais. Este, enfim, em traços muito largos, diria eu. Perguntaste tu, Bruno, qual é o objetivo desta direção? É este, é que de facto a Federação se possa constituir como a casa de todos os mediadores, congregados já em associações ou individuais, para que juntos tenhamos uma voz mais próxima junto daqueles que possam decidir, mas sobretudo junto daqueles que podem ser os destinatários da nossa intervenção, que são todos os cidadãos, onde nós próprios nos incluímos, naturalmente. Perfeito, Célia. Eu acho muito interessante essa ideia que você traz de união, né? De fazer a voz ser ouvida, né? Eu, falando com o Vesula até uma vez, ele traz assim essa coisa de que a sensação de que aqui no Brasil muitas pessoas chegam para ele falando que não podem fazer nada, que não são escutados, de que sofrem uma violência do judiciário ou de alguma instituição para que controle o trabalho deles ali de uma forma que é quase violenta, né? Se tentar fazer uma mediação em meia hora, tendo que cumprir uma pauta, assim, é uma violência tanto com o mediador quanto com os mediandos, né? Eu acho que
Então, eu acho muito interessante essa questão assim da união, né, de como é importante essa união para que essa voz seja ouvida, né? Que os mediadores, na verdade, eles não estão sozinhos, né? Nós temos que nos juntar mesmo, porque senão a gente não é escutado, né? Então, eu achei bem interessante essa ideia assim de verdade. Acho importante, inclusive, trazer assim para o contexto brasileiro essa ideia, assim, sabe, de união, porque a gente escuta muito, assim, a gente que está caminhando nos sejusques, nos fóruns, escuta muito essa reclamação mesmo, assim, de como que é tudo muito castrado, assim, para gente. O que eu queria perguntar agora, Sérgio, aproveitando, mudando um pouquinho de assunto, assim, mas trazendo também essa questão que a Mireza trouxe ali da autonomia de atuação, né? Como que você vê a aplicação da mediação emancipadora responsável, tanto pelo mediador público quanto pelo mediador privado? Como é que tem sido essa atuação da MER aí em Portugal? Olha, eu tenho que fazer um disclaimer, não é? É porque eu utilizo este modelo há 25 anos, portanto, ainda que tenhamos tido e continuemos a ter interesse e formação, enfim, ou em outros modelos, este tem sido aquele, naturalmente não é o mesmo de há 25 anos, felizmente, porque isto significa o que significa que pensamos, e pensamos a prática a partir da teoria, e a teoria também a partir da prática, portanto, neste dinamismo entre uns e outros, e, portanto, o meu disclaimer é este. Este é o modelo que eu sinto que me é mais confortável trabalhar e que é aquele que, para os medianos, na maior parte dos casos, é o mais adequado, digamos assim, no sentido em que se sentem também mais à vontade. Porém, devo dizer que acho que é muito importante nós, enquanto mediadores, também nos adequarmos aos próprios, ou seja, à proposta, isto é, na sessão informativa fazemos a proposta de trabalho, trabalhamos, passa a redundância, em conjunto sobre esta proposta, sobre a sua aceitação, sobre eventualmente algum ajuste nessa proposta. Então eu diria, até porque o IMAP tem sido, nestes últimos anos, e já antes da constituição do IMAP, que constituímos há uns 15, salvo erro, se a minha memória não me traiçoa, o Pedro é que é bom para contas, e portanto, na altura era quase a entidade formadora de todos os mediadores, ou continua a sê-lo, e portanto eu diria que mesmo as entidades formativas que vieram posteriormente e que hoje estão no terreno, todas elas vieram beber da mediação emancipadora e responsável. Porquê? Por isto, porque nós temos sido os formadores da esmagadora maioria, não na totalidade, naturalmente, mas eu diria da esmagadora maioria, ou da maioria, para não ser exagerada, dos mediadores em Portugal. E, portanto, este é um modelo que eu creio que tem uma aceitação generalizada, com certeza há quem seja mais harvardiano, enfim, em algumas áreas, mas é um modelo que tem tido, creio eu, uma grande aceitação, divulgação e uma prática. Talvez não na sua, enfim, não nestes, como é que eu ia dizer, nesta forma de aliar a teoria à prática, a prática à teoria, ou seja, como vocês sabem, porque somos uma equipa que participamos ativamente neste pensar, neste repensar, nestes inputs, e nisso o Vesula tem sido, de facto, o nosso grande mestre, porque nos inquieta e nos desafia a todos nós constantemente, e isso acho que só pode ser muito positivo, mas dizia eu, este modelo, esta forma, esta proposta de trabalho, mais do que modelo, que não é propriamente assim, enfim, o conceito que mais gostemos, tem sido praticada, proposta aos mediadores, e eles têm levado esta proposta de trabalho também para os seus próprios trabalhos e, sobretudo, para as suas próprias mediações, formações, e, portanto, tem tido bastante aceitação com esta questão da sessão informativa, sempre, como vos disse, enfim, algumas vezes mais separada da mediação em termos temporais e de mediadores, outras nem tanto, mas é um modelo que eu creio bastante aplicado, uma proposta de trabalho bastante aplicada, utilizada em Portugal e que nos tem deixado, pelo menos é a minha percepção, e agora mais, porque tenho contactado com mais mediadores, de facto aquela que nos sentimos confortáveis, que nos faz colocar as pessoas no centro, que nos faz criar esse espaço, como já várias vezes, de escuta, de reflexão, de inquietação entre os próprios, de olhar para eles mesmos. Então,
creio que em Portugal, se eu tivesse que trazer umas porcentagens, não as tenho, é absolutamente empírico, a esmagadora maioria segue, enfim, talvez não de uma forma pura, entre aspas, mas um modelo de emancipador e responsável, porque efetivamente tem sido, foi, continua a ser, e espero que continue por muito tempo, a nossa matriz e a nossa inspiração. E inquietação também, felizmente. Célia, essa inquietação, toda essa necessidade aí de nós mediadores estarmos unidos, né, nesse objetivo, né, de uma autonomia, né, que eu vejo que é algo em comum que nós temos, desse serviço da mediação ser por vezes tomado, né, por outras instituições, por outros cursos. Aqui no Brasil, principalmente, aconteceu todo esse movimento da mediação ser tomada pelo direito, né, e hoje em dia a gente tem toda essa necessidade de uma homologação judicial em uma mediação, por exemplo. Eu queria saber como que é em Portugal essa questão do final da mediação, né? Fizemos a mediação, atendemos as pessoas. O que acontece depois da mediação em Portugal? Olha, meu querido, depende. Então, se estivermos a trabalhar na mediação pública, e aqui leia-se julgados de paz, / juizados especiais, ou na mediação familiar, trabalhista, / laboral, ou na área penal, no final da mediação, se aqueles participantes, aqueles intervenientes quiserem passar a escrito o seu projeto de futuro, então esse projeto de futuro é redigido entre todos e eles levarão para os processos que estejam judicializados, isto é, para os processos que estejam a decorrer no Tribunal de Família, no Tribunal Criminal ou no Tribunal Trabalhista ou Laboral, ou dentro dos julgados de paz, levarão para a homologação do juiz de paz ou do juiz do judicial, do criminal ou do trabalhista laboral. Se estivermos a trabalhar privadamente, o facto de fazer uma programação a futuro, numa sessão, numa, 2, 3, 4, enfim, numa mediação organizada por um mediador que tenha uma formação específica e reconhecida pelo Ministério da Justiça, se isto acontecer, este acordo por si só não necessita de homologação por parte do juiz para já ter uma força executiva, isto é, para já poder, eventualmente, se os intervenientes não cumprirem, poder ir em direto para a execução judicial. Naturalmente, isto parece uma contradição entre os termos, porque não é para esse que o mediador trabalha, não é? O mediador com os participantes, o objetivo é que possam conseguir, querendo projetos de futuro que eles voluntariamente adiram, queiram e prossigam. Porém, dizias eu, voltamos à matriz, esta união entre o humanismo dos nossos mestres e dos nossos inspiradores com uma pragmaticidade, vou dizer assim, eventualmente da legislação europeia, esta questão de ter força executiva, que é uma das questões que se fala muito a propósito da mediação no espaço europeu, vem de uma legislação europeia. Okay? Vem de se considerar que se os intervenientes, participantes, mediandos numa mediação, por si mesmos, voluntariamente, sem serem obrigados naturalmente, escolheram o seu projeto de futuro e escolheram ser protagonistas da sua vida, decidindo em conjunto, seja na área familiar, laboral, comercial, escolar, sei lá, de vizinhança, fazer de uma determinada forma, que então não deve depois vir o Estado, digamos assim, validar algo que os próprios já validaram. Portanto, nestes casos, tem
aquilo que se chama força executiva, ou seja, tem esta virtualidade ou característica. Naturalmente, enfim, isto gerou muitas polémicas no nível de vários países da União Europeia, muito em especial países mais de matriz mais latina, digamos assim, mas enfim, é algo que está mais ou menos não está sedimentado, faz parte da própria natureza da regulação europeia sobre estas matérias. Maravilha. Porque eu achei bem interessante essa pergunta do Bruno, assim, porque esse é uma outra grande questão que a gente tem a nível nacional, assim, eu já escutei gente de todos os estados trazendo pra gente, fiz uma mediação perfeita, chegamos lá, montamos tudo no final, mandei para homologar, o juiz disse que não podia ser assim. Daí volta para eles, daí como é que você vai explicar pro mediando, né? Tipo, a gente criou esse espaço, era tudo de vocês desenvolveram isso, mas não pode, né? Então, eu mesmo já passei por isso algumas vezes, tive que bater o pé para conseguir criar um modelo, uma forma que fosse possível de fazer. Mas eu acho muito interessante a gente ter essa perspectiva de que pode ser diferente, de que é diferente em outros lugares. Aqui pode ser assim agora, mas que realmente as coisas podem se mudar, as coisas são uma eterna construção e nós somos as pessoas que vamos construir isso, né? A gente não pode esperar que o outro vai construir, outra pessoa vai fazer por nós, né? Então até nesse sentido, Célia, a gente já está quase dando o nosso horário, a gente começou até um pouquinho antes. Eu queria dar uma abertura para você trazer uma última palavra aí para esses mediadores brasileiros que estão aí passando por essas dificuldades, para, no geral, assim, né, uma mensagem que você tem aqui para gente. Fica à vontade que daí esse espaço é teu também. Grata, meu querido. Eu queria realmente, há pouco falaste sobre isso, eu queria dizer que, sobretudo através da proposta de trabalho da mediação emancipadora e responsável, nós somos co-protagonistas e corresponsáveis da realidade que criamos e protagonistas da realidade que queremos criar. Isto significa o quê? Significa que nós, mediadores, estejamos a ser mediadores ou a exercer a nossa atividade em Portugal, no Brasil, qualquer outro país, devemos assumir a nossa corresponsabilidade por termos umas práticas, as melhores práticas. Isto significa que nós também começámos no ano 2000, exatamente com uma questão que era, por exemplo, não concordámos na altura, era um valor que nós, de remuneração de honorários que nós considerávamos absolutamente indigno. E nesse sentido, todos juntos, logo na altura, defendemos a valorização da nossa atividade, por exemplo, neste caso, foi muito em concreto, através da remuneração. Portanto, o que eu queria dizer é que todos nós devemos assumir a nossa quota-parte de responsabilidade e não dizer, bom, é assim, fica assim. Não é? Porque isso é, de alguma forma, muito incongruente com a proposta da mediação. Não é? Então, isso significa que, do meu ponto de vista, todos nós devemos, seja de uma forma individual, seja como eu acredito, de uma forma coletiva, associar-nos e podermos promover as melhores práticas. Porque as melhores práticas significa, de facto, que os cidadãos vão beneficiar, os medianos vão beneficiar de nós nos sentirmos reconhecidos, valorizados e, efetivamente, não pressionados por fazer uma mediação. Com todo o respeito, em meia hora não é uma mediação. Podemos chamar aquilo que nós quisermos, facilitação, não tenho nada contra, mas não chamemos as coisas que não são. Nesse sentido, apelo a que todos nós, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em outros países, nos possamos associar, criar pontes uns e outros para defender a mediação e, em última análise, também os mediantes e os próprios mediadores. Isto significa, muito rapidamente, dizer que a Federação tem todos os anos um congresso anual, que este ano será o seu 7º congresso anual, no dia 17 de outubro, terceira quinta-feira do mês de outubro, o Dia Mundial da Resolução de Conflitos, e que este ano terá o primeiro fórum da comunidade dos países de língua portuguesa, em que o Brasil naturalmente terá um papel preponderante, como Portugal, como Angola, como Moçambique, como Guiné-Bissau e por aí vamos, como Cabo Verde. Para quê? Para que nos possamos efetivamente todos corresponsabilizar e no fim redigirmos todos
esta grande, enorme, fantástica comunidade que está a ser subaproveitada em várias áreas, em especial na mediação, podermos escrever, esta é a proposta deste primeiro fórum, uma carta para aqueles que nos nossos países podem tomar decisões connosco, porque nós somos os protagonistas também da nossa própria atividade. Então, convido-vos a todos a poderem conhecer a Federação, a poderem conhecer a mediação por outra via, estarei naturalmente disponível para aqueles que quiserem aprofundar e, sobretudo, a fazerem-se presentes neste congresso, que seguramente, acredito eu, enfim, aqui de uma forma, eu espero que isenta, será de grande crescimento para todos nós e com a participação de todos estes fantásticos 8 países, salvo erro, não quero 2, 4, 6, 8, acho que são, da CPLP. Então, vamos todos juntos, de mão dada, ao construir pontos, unir este fantástico oceano que é de união e não de desunião, e nesse sentido, agradecer muitíssimo Vinícius, Bruno, Mariana, a todos os colegas que têm dinamizado este canal, esta forma de conhecimento da mediação, da prática e tudo mais. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar esta hora, que foi uma hora de ganho na minha vida, no sentido de realmente muita reflexão e muito carinho vosso, como anfitriões, e dos queridos colegas que estão aqui mandando mensagens e apoiando, e naturalmente daqueles que nos verão depois. Obrigada. Obrigado a você, Célia, de verdade. A gente agradece e com certeza, Célia, espere que você vai ser chamada novamente aqui para falar de mais alguns temas aí no futuro. Aí. Com certeza, porque de verdade, foi muito bom ouvir você falar assim. Eu acho que como brasileiro que está inserido nesse contexto, assim, que lida com várias pessoas, já fiz rodas de conversa nos Sejusques, sabe, é muito bom escutar essas palavras que você traz, assim, de verdade, de coração. Então, quem agradece é a gente. E é importante, Vinícius, a gente entender, por mais que a gente esteja falando de outro país, de outra cultura, o objetivo da mediação é o mesmo. Nosso objetivo é atender as pessoas de uma maneira, da melhor maneira possível, né, para que elas tenham autonomia para as vidas delas. Então, independente de onde a mediação está sendo feita, a mediação é uma só. Ela é um objetivo de criar um espaço de diálogo para as pessoas. Então, por mais que a gente tenha aí diferenças de idioma, diferenças de continente, a gente está unido, né, com esse objetivo de atender as pessoas, de receber pessoas e promover essa autonomia. Então, é muito importante isso que a Célia traz sobre congressos, uma união internacional aí de mediadores, porque o nosso objetivo é o mesmo. E a gente acaba encontrando nesse nosso caminho os mesmos empecilhos, que é um empecilho governamental, um empecilho burocrático, que é algo que vem, né, um embate com essa nossa vontade de atender as pessoas. Então, eu já me coloco à disposição da Célia e de toda essa comunidade para a gente criar realmente essa corrente cada vez mais forte, né, em prol do que a gente acredita, em prol aí da mediação, para a gente realmente mostrar que a gente tem um trabalho que funciona, que ele é embasado, que tem muitos anos de experiência, né, que a mediação não está surgindo agora em nenhum lugar do mundo, ela é muito mais antiga do que todos nós juntos. Então é muito importante que a gente realmente se una com esse objetivo de mostrar aí que a mediação, ela é a mediação independente de onde ela esteja. Perfeito. Então, pessoal, é isso. Quem está assistindo a gente aqui e não segue ainda a nossa página, siga aqui. A gente mantém o Fale Mais Sobre Isso a cada 2 semanas, sempre trazendo convidados novos, né? Tentando causar exatamente o diálogo, né? Trazer exatamente a reflexão, né? E estamos com outras postagens, a gente expõe aqui os cursos também, quando eles vão ser lançados. Então segue a gente aqui, curte a página,
você vai ver depois isso daqui também. Segue, curte também, envia para os amigos, para as amigas, para os amigues, para todo mundo. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, Célia. Obrigado. Tchau, beijo, Obrigado, queridos. Célia. Até breve. Aqui ou aí. Perfeito.